vocês hoje o capítulo 12 de Hebreus. E o capítulo 12 de Hebreus fala sobre Deus disciplina os seus filhos. E aqui, no capítulo 12 o autor ele fala sobre, logo no início, né? Ele fala sobre perseverar e se manter firme diante da corrida que nos é proposta. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso, né? E como a corrida foi um bom exemplo que ele usou, foi um exemplo legal, sabe? E é um exemplo que eu gosto muito porque eu corro. Então, inclusive, ontem eu acabei fazendo meus primeiros 21 quilômetros e tá aqui. Agora dá pra dizer que eu sou meio maratonista. E eu corri com essa camiseta aqui, ó. E o que o autor aqui no texto de Hebreus quer dizer é praticamente o que eu resumi aqui na camiseta, né? Corram com perseverança o, a corrida da vida, né? A corrida que vocês têm com Deus. Então, eu achei interessante porque, como eu gosto bastante de corrida, é algo que eu fiquei fazendo alguns comparativos, né? E comparativos que talvez nos faça refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, né? O quanto a gente tem buscado a Deus e quanto a gente quer buscar mais dele. E tudo aquilo que aproxima e distancia. E o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é justamente esse, né? É, é sobre o que que aproxima, né? O que nos faz estar mais próximos de Deus. E primeiro eu queria começar lendo aqui os primeiros versículos do capítulo, para dar uma noção para vocês. E é assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E logo no primeiro versículo já diz, né? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Ou seja, para te correr com perseverança, você precisa se livrar de tudo o que te atrapalha e de todo o pecado, né? E vamos trazer para a corrida. Para correr, tu precisa abrir mão de coisas, né? Para correr, tu precisa abrir mão de muitas coisas para manter a tua dieta intacta, né? Para te manter a tua dieta saudável, porque isso gera um impacto no teu desempenho. No meu caso, absurdo, né? Eu tô acima do peso, então isso influencia demais. Mas não só isso, né? A questão de musculação, por exemplo. Musculação é uma coisa que eu acho chato. Eu não gosto muito. Acho que dá pra perceber. Acho que dá pra perceber. Mas a musculação é um processo que ajuda muito na corrida. Porque tu ganha fortalecimento, tu te fortalece com a musculação. Isso te dá um salto no teu desempenho, né? E mais do que isso, né? Vai ter momentos que, que às vezes tu tá cansado, tu tá com preguiça, mas tu vai correr, né? Vai correr porque tu tem um objetivo. Tu vai correr a prova e tu tem que treinar, tu precisa treinar. E o que eu quero dizer com isso? Que esse processo de corrida, ele exige sacrifícios, ele exige largar a mão de coisas. E a vida com Cristo, ela não é diferente disso. Tu precisa ter essa consciência, tu precisa compreender que a gente precisa abdicar de coisas porque tu tem como um objetivo algo, né?
Então, aqui o autor está dizendo, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Para quê? Para correr com perseverança, ou seja, para correr com um objetivo, com um olhar em algo. No meu caso, na corrida, foi os 21 quilômetros. Mas na vida é com Deus, na vida é com Jesus. E é isso, né? É entender que, assim como na corrida, a gente precisa largar mão de certas coisas para a gente se manter disciplinado e entender isso, também precisa abrir mão de coisas para se manter firme com a tua vida em Cristo. E não com pesar, não com dor, não com sofrimento, mas com entendimento. Assim como eu gosto muito de correr, eu também gosto muito e amo a Cristo. E eu não faço com pesar, mas com entendimento, que aquilo ali é algo que vai me gerar um resultado, né? E é algo que tem que te mover, né? Tu tem que querer fazer, não com pesar, não com dor, não com agora tem que fazer. Não, mas entendendo, sabe? E esse é um ponto, é uma relação que eu fiquei pensando muito, sabe? Mas não só isso. Logo em seguida, né? Logo em seguida, quando ele fala assim, ó, se livre de tudo e tudo que te envolve e corramos com perseverança, né? E correr com perseverança não necessariamente, melhor, não somente se, se limita a isso, a somente abdicar de coisas, mas também, assim como na corrida, exige um ritmo, né? E ontem eu abusei no quilômetro 14. Ontem eu, não, no quilômetro 15. Quilômetro 15. Eu tava correndo num ritmo de 6:30 a 6:50. Aí no quilômetro 15, 15 ou 14, eu corria 6:10. Aí nos últimos 4, 5 quilômetros, eu tava correndo a 7 e pouco. Por quê? Porque eu quebrei. Eu quebrei, não tava aguentando mais, não tava suportando mais. Tava com muita dor nas pernas. Por quê? Porque eu não mantive um ritmo, né? E correr com perseverança exige ritmo, né? Exige entender todo o processo e ir aos poucos, ir dosando, mas com esse entendimento, com essa clareza. E quando a gente fala de ritmo, é, o que na corrida impacta o teu ritmo? Se tu largar muito forte, se tu largar muito forte, tu vai quebrar. E se tu quebrar, tu vai abandonar o teu percurso, tu vai largar a tua prova, porque tu não vai conseguir te sustentar. E a vida com Cristo também. A vida com Cristo exige um ritmo para que você consiga se manter até o final. E eu gosto muito do texto de Mateus 13, que Jesus está falando sobre a parábola do semeador, né? E ali ele traz 4 tipos de sementes. A semente que se perdeu, a semente que se perdeu e os animais comeram, a semente que foi para terrenos pedregosos e a semente que ficou sobre espinhos e a semente que ficou em terra boa, né? E essas sementes aí que ele está se referindo são os servos de Deus, né? São as pessoas, somos nós, né? E, e essa, essa abordagem, essa perspectiva aí, eu nunca tinha parado para pensar, mas meu amigo ele trouxe sobre isso, né? Que tipos de sementes nós somos, né? Que tipos de sementes nós somos. E aqui são 4 tipos de sementes. E às vezes eu fico me perguntando que tipo de semente que eu sou, né? Eu sou semente que no primeiro passo vai cair. Eu sou semente que agora tá dando fruto, tá gravando um vídeo aqui.
Mas e daqui a um tempo? Então, eu penso sobre isso, mas são sementes que somos nós, né? E o que que isso reflete? O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Significa que são sementes que representam a nossa caminhada, né? Que- O que que, o que que a caminhada exige? Caminhada com Cristo exige a perseverança, né? E perseverar exige o ritmo, como eu disse antes. Na corrida, se tu se manter em um ritmo bom, tu vai conseguir sustentar até o final. Tu vai conseguir fazer o teu percurso tranquilo. Mas tu largar forte, tu largar com intensidade no início, tu não vai sustentar até o final. Tu não vai te manter até o final, né? Que é muito difícil. E aqui essa parábola do semeador, ela tá falando isso, né? Ela tá falando sobre as sementes e que tipo de semente tá sendo. Que tipo de solo tu tá sendo colocado, tá se firmando aonde, né? Tá se firmando sobre espinhos, sobre pedras, sobre terra boa, sobre o que tu tá se firmando, né? Então, se manter firme, se manter com perseverança, a gente precisa entender isso, que terra, aonde que eu tô sendo, eu tô sendo plantado, né? Qual é a terra que eu tô sendo plantado? Porque é isso que vai te determinar o ritmo da tua caminhada com Cristo. É isso que vai determinar o até onde tu vai, né? Então, em resumo, na corrida, a gente precisa manter um ritmo para conseguir chegar até o final, né? E aqui no caso da nossa vida com Cristo, a gente precisa entender que tipo de sementes nós somos, né? Porque isso determina se a gente vai chegar até o final, se a gente vai conseguir chegar até o desfecho. A perseverança exige desse ritmo, né? E esse ritmo, é- ele necessita que a gente compreenda que tipo de semente a gente está sendo, né? Em que solo a gente está se colocando. Em solo pedregoso, em solo espinhoso ou em terra boa. O terceiro ponto é, é no versículo 2, né? O versículo 2 fala o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aqui é justamente isso, né? Olhos fixos em Jesus. Ou seja, com um olhar fixo no teu objetivo, um olhar fixo no desfecho. Então, no caso da corrida, o desfecho é a prova, né? É isso aqui, é a medalha, é o RP, é o final dos 21, é o final dos 42, para quem fez 42, mas é o desfecho, né? Na nossa vida com Cristo, é, é o reino de Deus, né? É entender que existe um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu filho, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter compreensão sobre isso, compreensão que, que é algo grandioso, é algo bom, sabe? Na corrida a gente tem a medalha e a banana, mas no reino de Deus é algo maior, né? É algo extremamente maior. E que a gente fixe os nossos olhos sobre isso, sobre esse objetivo, né? É o maior objetivo de todos, né? Se manter firme e perseverar com o olhar em uma única direção, né? Então, como eu disse, isso exige
abdicar de coisas, largar, abrir mão de coisas, porque são coisas que às vezes nos afastam dos nossos objetivos e manter ritmo, né? Manter constância para que não se quebre, não chegue até o final, ou melhor, que não faça algo para não chegar até o final, né? E isso exige muito, né? E, por exemplo, na corrida, um outro ponto que é muito importante, assim como na vida com Cristo, né? É a comunhão. E, por exemplo, ontem eu tava correndo e aí no quilômetro 20 eu tava com os pés molhados, eu tava molhados, mas eu tava com uma sensação de queimação nos pés, assim, os pés estavam queimando e eu tava quase parando, quase desistindo daquilo ali. E aí eu me lembro que veio uma moça e ela começou a me incentivar e começou a me motivar e a partir dali eu comecei a seguir o ritmo, diminuir um pouco a passada, mas eu me mantive firme até concluir o percurso, né? E isso é a comunhão, né? É a comunhão e no nosso sentido aqui, na nossa abordagem bíblica aqui, é isso, né? É comunhão. Assim como na corrida tem esses momentos de apoio, de motivação, de incentivo, a comunhão, ela, ela é importante, né? Ela nos ajuda a se manter firmes. Desculpa. Porque vai ter momentos em que pessoas vão estar mais fortes, vão estar mais determinadas em melhor forma e vão correr melhor do que você. E outros momentos você será essa pessoa que estará melhor, estará com, com mais força, com mais disposição, mas são pessoas que estão se ajudando, né? Estão se ajudando para chegar no mesmo objetivo, estão se ajudando para chegar no mesmo desfecho, né? E na nossa caminhada com Cristo, a gente tem que ter esse entendimento e entender dessa importância da comunhão, né? É a comunhão que nos ajuda a perseverar também. E que a gente tenha essa comunhão, né? Que a gente possa viver mais de Cristo com perseverança, largando coisas de mão que nos afastam, que nos distraem, mas também que a gente vive em comunhão, né? Porque assim como na corrida, quando alguém tá quase desistindo, quase abandonando o percurso, vai ter alguém lá que vai te dar um apoio moral e vai te ajudar a se manter firme. E é esse o objetivo que a gente tem que ter, né? Então, são algumas pequenas reflexões que eu queria compartilhar com vocês, porque ontem foi um dia muito especial, foi a primeira meia maratona e foi muito exaustivo e tô com as pernas doendo, mas é isso, né? Gostei muito, o autor ele trouxe um termo muito legal, que é a corrida, né? E como eu coloquei aqui na camiseta, né? Que a gente corra a corrida da vida, que ó, na corrida da vida não corra sem Deus, né? E é isso, né? Que nessa corrida, nesse longo trajeto que a gente tem, que a gente venha correr, mas com Deus, né? E não largue ele, que não esqueça de Deus. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.